Então, vamos dar início à nossa reunião. Então, boa tarde a todos. Eu queria, então, inicialmente passar já as comunicações da diretoria. Como já foi comentado aí durante a período anterior aí à reunião, tanto eu como o professor Nabeta estamos com Covid positivo, né? Então, estamos trabalhando remotamente ambos. E os documentos que precisam ser assinados pela diretoria, a gente tem passado de o motorista me traz aqui diariamente, eu tenho já 2 dias recebido material para assinar as coisas mais urgentes, então ele está tentando não criar nenhum problema maior para o fluxo aí de administrativo. E agradeço aí o apoio que temos recebido para que isso funcione. Uma segunda comunicação com relação ao, ao telhado do prédio da Engenharia Civil. Nós, como vocês sabem, já o telhado tem uma necessidade de reforma, né, já todos conhecida, e já havíamos encaminhado isso, a escola já havia encaminhado isso à CEF, solicitação sobre esse problema. No momento, a gente já tem recursos aprovados pela reitoria para licitar o projeto. O processo de licitação está em, em trâmite, né? E essa semana a diretoria acionou a CEF, né, para fazer uma vistoria, junto com a pessoal da CAEC, né, para fazer uma vistoria. Foi solicitado pela CAEC, pela diretoria, que a CEF fizesse uma vistoria nas regiões do prédio, e com isso houve a decisão de que, por prudência, a gente vai cessar as atividades, né, no caráter excepcional, transferir as atividades acadêmicas e administrativas do prédio de engenharia civil para a forma remota, né, nos dias 30, hoje, e 1º de julho, amanhã, de maneira que essa vistoria possa ser feita com todas as, enfim, as necessidades inerentes a ela. Tá? Então, nós vamos manter todos informados dos próximos passos. Só é importante que todos tenham consciência, né? A gente sabe o problema, e não devemos aumentar o problema, tá certo? A gente sabe da necessidade dessa reforma e estamos trabalhando para que ela seja realizada, certo? Então, não há nenhuma indicação de maiores riscos nesse momento, mas é por isso que a gente pediu essa vistoria, até para que a reforma possa ser feita corretamente, tá? Então, do nosso lado da diretoria, era isso que eu tinha a comentar. Passo a palavra agora para o professor Nabeta, para fazer as comunicações para a vice-diretoria. E, Nabeta, sinta-se à vontade também para comentar em cima do que eu já falei, se você tiver alguma informação adicional, já que você ficou à frente da diretoria nas últimas 2 semanas. Bom, boa tarde a todos. A última reunião de congregação foi na quinta-feira passada, né? Que foi logo após a reunião do CO, então as comunicações mais importantes eu fiz na quinta passada. Então, de lá para cá, só dizer que eu estou em quarentena, também não teve nada de novo. Obrigado. Ok, obrigado então, Nabeta. Então, na sequência, como esta reunião
é uma extraordinária, né? Nós não vamos ter de novo, já que tivemos na semana passada a reunião ordinária, não vamos ter as comunicações das comissões, e vamos passar, então, diretamente à ordem do dia, onde o primeiro item é a aprovação da avaliação institucional da unidade, né? Que é aquele relatório que a unidade responde, né? Às perguntas feitas pela reitoria, né, e faz as suas colocações sobre a situação institucional. Como vocês sabem, esse material foi preparado por uma comissão nomeada pela diretoria, da qual fizeram parte os presidentes e vices das comissões permanentes e mais membros indicados pela diretoria. O texto está colocado aí, e é necessário, então, a aprovação formal disso pela congregação, para ser enviado para a reitoria. Então, coloco aí em discussão, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Landgraf. Boa tarde a todos. Eu não pude ler o documento todo, mas fazendo uma analogia, não sei o quanto ele é semelhante ao documento que nós fizemos nos departamentos, onde lá no final tem um campo para fazermos sugestões. E eu gostaria de saber se foi incluída aquela sugestão que a gente discutiu na última congregação, a respeito da nossa sugestão de que quando formos fazer o novo projeto acadêmico, que a USP apresente o seu projeto para depois a unidade fazer o seu, para depois fazermos os nossos. Essa sugestão foi colocada? Nem sei se existe o espaço para ela. Posso responder, professor? Por favor, Ana. Não, viu, Landgraf, ontem, quando nós encaminhamos, tem lá uma coisa assim, sugestão para as próximas avaliações. Então, eu vou redigir um texto com o professor Nabeta, com o professor Reinaldo, era essa, e a época do ano, professor Nabeta, né, que é muito ruim, final de semestre, que também é um período muito ruim. Eu só não redigi ainda porque eu ia pedir para a Michele, é que eu estou de licença médica, eu não estou aí na poli. Eu quero ver a ata da congregação da tua fala, viu, Landgraf? Mas a gente vai incluir, sim, no item 6. Se estivermos de acordo, né? É uma proposição, certo? É sugestão, né? Não é uma deliberação, é uma sugestão, acho que... Mesmo, eu não participei da última congregação da semana passada, mas eu entendo que essa sugestão que o Landgraf está reiterando aqui, acho que é pertinente, acho que cabe a gente colocar, nem que seja depois no ofício de encaminhamento. Tá? Tá bom, obrigado. Ok, bom. Eu posso fazer só um comentário rápido? Pois não? Bom, eu queria endossar, digamos, a opinião do Landgraf, e não só com relação ao ter o projeto acadêmico da própria USP, que eu senti realmente muita falta, mas também a ordenação das avaliações, que eu acredito que deveria começar depois. Docentes, departamentos, unidade e assim por diante. Acho que seria uma construção mais lógica, né, para orientar as avaliações, não? Obrigado, Figueiredo. Eu concordo, sim. Eu acho que essa ordem, ela acaba ficando muito... quando nós fizemos a primeira vez, lá, 5 anos atrás, tinha essa questão, né? Acho que foi feito primeiro da unidade,
depois dos departamentos e depois dos docentes, para dar uma orientação ao docente sobre, né, a sua colocação e tal. Mas, de fato, uma vez que agora o sistema já está rodando, me parece que é interessante a gente inverter essa ordem, né, trazer no sentido contrário aí as proposições, né? Algo mais, pessoal? Então, vamos passar para o próximo item. Michele, por favor, Naveta. Não, Reinaldo, é que, além da avaliação da unidade, o que hoje é o deadline para os departamentos também enviarem avaliações, os formulários de avaliações dos departamentos, né? O que nós... Acho que o Justo também, acho que está participando, né? Ele pode até me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas nós temos aqui que eleger alguns pareceristas para que eles façam pareceres sobre os formulários dos departamentos. E esses pareceres serão colocados na próxima congregação para deliberação. E são esses pareceres, e não os formulários, mas os pareceres, que serão enviados para a CAI. Então, nós temos, então, até o final da congregação, que indicar aí esses pareceristas. Acho que o Justo vai falar alguma coisa. Só completar, Naveta, só um pequeno detalhe da sua fala, que o que é encaminhado para cá é tudo, é o parecer e o relatório, né? Mas o que é votado na congregação e aprovado é sempre o parecer do relatório, que é a nossa tradição de ter um parecerista para qualquer que seja o processo, e você aprova o parecer. Mas tanto o parecer quanto o relatório são encaminhados para cá. Ok. Então, Naveta, nós temos já a proposta destes pareceristas? Sim, nós temos, a diretoria faz a seguinte proposta, né? Nós estamos aí valorizando principalmente os professores titulares novos, né? Então, nós dividimos aqui em grandes áreas. Então, como são 15 departamentos, são, portanto, 15 relatórios e pareceres, se a gente dividir por 4 grandes áreas, que são mecânica, elétrica, civil e química, há mais ou menos 4 relatórios por grande área, né? Então, nós colocamos 2 professores por grande área, novamente aí valorizando a participação dos novos titulares. Então, a sugestão é, na grande área mecânica, a professora Débora Roncone e Simões. Na grande área elétrica, aí não tinha professor jovem titular, novo titular, porque os 2 que foram os mais recentes são chefes de departamento. Então, era muita maldade pedir para os chefes de departamento, além de fazer a avaliação, pedir também para fazer o relatório. Então, nós indicamos o professor Sebastião, do PSI, o professor Sérgio Furui, do PTC. Na grande área civil, o professor Cláudio Barbieri e Rui Pauletti. E na grande área química, o professor Marcelo Seckler e Cláudio Schum. Ok, então está feita aí a sugestão trazida pela diretoria. Isso também tem que ser aprovado, não é isso, Michele? Não precisa ser aprovado, não. Essa indicação não precisa, né? Oi? Não precisa ser aprovado pela comunicação, mais para conhecimento, né? Ok. Então, só a comunicação. Tá. Michele, as votações vão ser feitas no sistema Hélio, não é isso? Isso, professor, no sistema Helios. Tá, e já está disponível? O pessoal já está recebendo? Já. Tá, ok. Muito obrigado. Ok, então, o item 1, vamos passar para o item 2. O item 2 também é um assunto que vem, acho que, da reunião anterior, né, onde
a congregação, eu suponho, deve ter discutido aquela moção, né, sobre as aposentadorias dos docentes contratados a partir de 2004, né, que é um problema importante, muito importante para o próprio futuro da universidade. Eu vou passar agora a palavra, então, para o professor Nabeta, para que ele faça um resumo do que foi discutido na reunião da semana passada e o encaminhamento desta sugestão. Pois não. Então, na reunião passada, existe uma sugestão de moção que foi redigida, se não me engano, por vários docentes, não só da USP, mas da Unesp e da Unicamp, e que nem todos os conselhos haviam discutido ainda, até quinta-feira passada. Então, nós tiramos de pauta na quinta-feira passada e estamos colocando hoje, né, essa sugestão de moção. E a minha sugestão de votação é a seguinte: votando sim, lá no Helios Voting, estaremos votando nosso apoio a esta moção. Se der maioria não, eu sugiro que a congregação eleja uma comissão para que redija uma moção própria da Poli. Pode ser assim? O encaminhamento me parece correto, Ana Beta, porque eu acho que é mais simples, a congregação, inclusive dá mais força para o documento como um todo, o documento que já está mais correndo há mais tempo, já recebeu apoio de outras congregações, que ele receba o apoio da nossa congregação, nos parece mais efetivo em dar força para o documento do que criar um documento novo. Mas, de qualquer maneira, se os conselheiros acharem, de alguma maneira, que precisa redigir alguma coisa diferente, etc., a gente pode fazê-lo, né? Então, acho que eu concordo com o encaminhamento que você coloca. Até a última quinta-feira, a professora Karina talvez tenha esse número mais atualizado, mas já havia sido apoiado, né, por 22 congregações. Não sei se a Karina tem o número atualizado. Eu lembro de mais duas, vou pegar aqui na minha planilha de controle, mas com certeza 25 já foram. O professor Guardani levantou a mão. Boa tarde, é só uma observação. O PQI ainda não, o Conselho do PQI ainda não viu essa proposta oficialmente, formalmente, porque a nossa última reunião de conselho foi no dia 15 de junho, e a nossa próxima reunião será em meados de julho. Então, a gente não teve esse evento para apresentar formalmente em reunião do conselho. E eu me lembro também que na última reunião da congregação, como o professor Jaime mencionou agora, havia alguns conselhos aprovaram versões um pouco diferentes. Eu mesmo fiquei um pouquinho sem certeza de qual é o texto que deve ser oficialmente analisado pelo conselho, nesse caso. Mas eu acho que, como foi dito, né, existe um consenso, não sei se isso é tão importante assim. Obrigado. Professora Karina levantou a mão. Por favor, Karina. Está sem som, Karina. Desculpa. Estou olhando aqui, foram, no último controle, 31 congregações aprovaram, a maioria esmagadora, por unanimidade, o texto original. Então, a ideia é realmente aprovar essa moção, e com certeza, chegando lá, né, o CEO vai decidir quais os itens vai ser aprovado ou não, e como que dá esse encaminhamento. Então, a ideia é mais aprovar, assim, a ideia da moção e os textos que estão diferentes, eu acho que são poucas coisas que estão sendo mudadas. Não que a Poli não possa propor uma mudança, né? Mas são poucas coisas do texto. Tá?
Ok. Mais alguém quer fazer alguma colocação na Beta? Sim, só relembrar, eu já havia comunicado na última congregação que esse assunto foi também pauta no CO, de terça-feira da semana passada, né? Onde o professor Carlotti externou também a sua preocupação, ele já mesmo está coordenando, junto com o pessoal do DRH, um grupo para discutir essa questão das aposentadorias dos professores que entraram após 2004. E lembrando novamente a todos os docentes aqui que haverá um evento no segundo semestre, também coordenado pela reitoria, para discutir a aposentadoria desses docentes, né, onde participarão professores da FEA Ribeirão Preto, e haverá um membro da SPPrev. Então, a data ainda não está definida, mas certamente será divulgada quando essa data estiver definida, porque havia um professor da Faculdade de Direito que ainda não havia confirmado a presença. Por isso que a data não está ainda definida. Mas acho que é importante ficar alerta a esse evento, onde poderão, então, a gente poderá tirar todas as dúvidas necessárias. Tá? Então, só lembrando, repetindo, é que a reitoria está também bastante sensível a essa questão. Ok. Podemos encaminhar, então, no sentido de quem concordar com o apoio da nossa congregação a essa moção, votem sim, né, no Helios, como sugeriu o professor Nabeta, e se ganhar ou não, aí a gente vai fazer uma comissão para elaborar um texto próprio, digamos assim. Tá certo? Muito bem. Então, o nosso próximo item é a homologação do relatório final do concurso de livre docência, junto ao PMI, na especialidade de exploração de petróleo, em que o candidato indicado é o professor Cleiton de Carvalho Carneiro. Em discussão, se houver algum esclarecimento necessário, mas é algo tranquilo, né? Tudo bem? Passamos, então, para o próximo item, que é o item 4, expedição de segunda via de diploma, engenharia civil, em razão de extravio, interessado do Luiz Fernando Cunha Raio. Aqui está como civil na pauta, mas é naval, né? Naval, né? Diploma de graduação em engenharia naval. Tá. Isso, vou corrigir aqui na pauta, professor. Ok, obrigado, Michel. E, da mesma maneira, o item 5, também é uma expedição de segunda via de diploma de graduação, nesse caso, engenharia elétrica, também em razão de extravio, o interessado Marcos Alberto Bussati. Muito bem. Todos já receberam, então, o link para a votação. Então, peço, por favor, que votem. Professor, nós temos o adendo, o item 6. O item 6, desculpe, Michel. Tinha recebido aqui. Obrigado por lembrar. Tá, o item 6 se refere, então, a uma alteração de membro, né, de um comitê de usuários de equipamento multiusuário. Então, como vocês sabem, esses equipamentos multiusuários têm que ter um comitê gestor e também um comitê de usuários
formalmente aprovado na congregação, e no caso desse equipamento específico, está sendo solicitado a alteração de um membro do comitê, passando a nova composição da forma aí apresentada. Então, praticamente a substituição é apenas do primeiro membro, onde estava antes, acho que a professora Karina, é isso? Era a professora Isabel, do A PML. Isabel, professora Isabel, e agora está o professor Isabel Hélio Machado, do PML. Isabel Machado, isso. E agora está o Hélio Godestan. Isso. Então, é uma simples alteração que precisa ser registrada formalmente e aprovada formalmente. Ok? Então, peço que todos votem. Professor, só avisando, a gente deixou a votação até às 4 horas. Ok. Então, com isso, a gente... Pois não? Desculpa, eu levantei a mão só antes de sair desse tema. Eu peço até desculpas por não ter falado antes, mas sobre a moção, né, que a gente tinha discutido, acho que só para mim não ficou muito claro por que o fato do conselho do PQI não ter discutido, né, ainda, não, o fato deles não terem discutido não daria, né, não seria um problema para que a gente conseguisse aprovar essa moção. Só não ficou muito claro para mim isso. Breno, acho que o entendimento é o seguinte, quer dizer, o professor Guardani apenas comentou que o PQI não chegou a discutir, mas isso agora é assunto de pauta da nossa congregação, independente se o PQI chegou ou não a discutir, tá certo? Ele apenas trouxe essa informação para a gente. Então, o que está sendo colocado é exatamente a moção que foi redigida anteriormente por um grupo de docentes, e que já recebeu apoio de várias congregações, né? A professora Karina fez aí o levantamento, e que agora nós estamos analisando se a nossa congregação também vai endossar o mesmo documento, ou se prefere fazer um documento separado, diferente, se tiver alguma sugestão adicional, ou alguma discordância de algum ponto do documento, nós podemos não apoiar, podemos criar um documento novo, ou se temos, enfim, convicção de que vale a pena apoiá-lo, simplesmente votar a favor e apoiar a moção que já existe. Tá? Tranquilo, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu entendo que é uma formalidade esse apoio, porque está sendo discutido no âmbito da congregação e existe um consenso, né? O problema com o PQI é um problema de agenda de reuniões apenas. Não vejo isso como um problema. No fim, como o professor Reinaldo disse, pode haver modificações no texto atual a serem verificadas, né? Obrigado. Obrigado, Breno. Sem prejuízo também, pessoal, de que se houver, digamos, como é que eu vou dizer assim, se nós apoiamos, em princípio, a ideia e o texto, mas temos uma sugestão, um argumento interessante a colocar mais, etc., talvez não precise escrever um outro documento, simplesmente a gente leva isso para o Conselho Universitário, né, através da diretoria e do nosso representante junto ao Conselho Universitário, para que seja um argumento a mais para ser colocado. Isso também é uma outra opção que a gente pode pensar em encaminhar dessa maneira. Tá? Tudo bem? Com isso, então, nós esgotamos a ordem do dia.
Podemos passar para palavras aos membros. Então, Letícia. Oi, boa tarde. Acho que falando um pouco pelo representante discente, né, gostaria de fazer um comentário a respeito da sessão de alunos, né, os funcionários da sessão de alunos, porque quando a gente recebeu aquela mensagem, né, por e-mail sobre a diminuição do número de dias, né, para agora o atendimento presencial ser somente na segunda, quarta e sexta, né, já muitos alunos ficaram descontentes, né, com isso, porque, assim, muitas vezes a demanda, assim, acho que acaba sendo deles mesmos muito grande, né, por e-mail, então o pessoal não é respondido, a única forma das pessoas conseguirem, às vezes, é presencialmente, e aí diminuiu esse período. Aí ontem eu fui conversar um pouco lá com a sessão de alunos, né, para tentar entender o porquê havia sido diminuído, e logo que eu cheguei eu entendi o porquê, né, que eu cheguei lá e tinha 2 funcionárias somente, e, assim, estranhei até de só ter 2 pessoas, e aí elas comentaram, né, sobre ter funcionário que se aposentou, licença maternidade, funcionários doentes, assim, mas eu achei preocupante, né, só ter 2, e conversei bastante até com a Renata sobre, que tem muitas coisas, né, na sessão de alunos que foram um pouco deixadas de serem feitas, né, por exemplo, os formulários lá que as pessoas estão preenchendo de afastamento de Covid, assim, é uma coisa que ela falou que não tem conseguido tratar, e a gente sabe que também agora para o próximo semestre, né, vai ser exigido a dose de reforço, vai ser outra coisa que eles vão ter que fazer. Fora, aí ela estava explicando, né, que eles estavam tratando os alunos em artigo nessa semana, mas aí vai começar a matrícula, assim, muitas coisas juntas, transferência interna, que ainda também não começou a ser tratada, e isso para pouquíssimos funcionários, né? E, então, assim, isso a gente já chegou a comentar, né, quando falou da sessão de estágios, né, sobre a falta de funcionários que está tendo, e eu entendo também que é difícil, às vezes, deslocar, mas, assim, reforçar o quanto seria importante, né, ter uma força a mais aí na sessão de alunos, ou, assim, se possível, também deslocar durante esse período que vai ser agora da matrícula, que vai estar rolando muita coisa ao mesmo tempo, e do jeito que está, assim, realmente está complicado. Obrigado, Letícia, por suas observações. Eu acho que você tem toda a razão em comentar isso, e você mesmo já detectou o problema, né? Percebeu o problema. Realmente a escola, a universidade como todo, a escola também, sofre muito com a questão de diminuição do número de funcionários. Então, a gente está tentando fazer o melhor uso possível, né, dos recursos humanos que ele dispõe, com todas as dificuldades, e essa decisão de diminuir o horário de atendimento só para alguns dias foi exatamente nesse sentido, para que a gente pudesse, enfim, utilizar melhor o tempo desses funcionários para que não acumulassem outros serviços. Realmente é preocupante. Eu acho que ali a gente tem algumas perspectivas futuras de contratação de funcionários, mas que serão principalmente, no primeiro momento, funcionários técnicos, né? A reitoria já manifestou isso, que os funcionários técnicos primeiro e depois os administrativos, né? E, portanto, a perspectiva é que nós vamos ainda enfrentar esse problema por algum tempo. Os caminhos que a gente vê para isso claro, tem alguns procedimentos que a gente faz que podiam ser melhor racionalizados, ou feitos de uma maneira mais automatizada, usando programas, usando softwares, etc. Esse pode ser um caminho, mas esse também a gente precisa estruturar esses projetos para melhorar esse fluxo, né, de documentos. Às vezes faz muita coisa em termos de fluxo de documento e tudo mais, que precisamos questionar se é necessário fazer tudo isso ou não, né? Às vezes as restrições são de caráter externo, vêm de resoluções acima da escola, da própria reitoria, às vezes são coisas nossas, né? Às vezes são coisas
a gente tem que fazer uma autocrítica e olhar, ver se realmente precisa de tudo isso. Mas a escola está tentando combater isso da melhor maneira possível, que é a utilização mais racional possível dos seus recursos humanos. Tá? Temos tentado fazer pool de funcionários, né, quando temos tarefas mais demandantes, né? Você citou o exemplo do caso da matrícula, né? Matrícula é um caso super demandante, concentrada num período, em 2 períodos do ano, né? E nesse caso a gente precisa fazer uma força-tarefa, né? Com reforço de outros funcionários mesmo de outros setores. Desculpe. Que precisam ser treinados para dar, enfim, fluxo a esse serviço, né? Mas acho que o problema que você traz é um problema, hoje, eu diria, estrutural da escola, da universidade, eu diria, né? E que nós estamos, enfim, buscando equacionar isso da melhor maneira possível. Não sei se a Márcia quer comentar alguma coisa, Márcia, por favor. Então, eu e a Renata conversamos hoje a respeito da conversa que você teve, que a Letícia teve com ela, com relação ao funcionário, ao número de funcionários. Realmente, nesse período, a gente está com a Renata, hoje estavam lá a Renata e a Sandra, né? E o Lucas está de férias, né? A Camila está de licença gestante, o Lucas está de férias, e a Nil também não estava hoje, no dia que você foi lá, por conta de problema de saúde. E um dos problemas que você levantou, que é com relação a gente cadastrar, né, validar os atestados, as ausências, né, por conta da Covid. O que eu vou conversar com o professor Seabra é para a gente dar essa atribuição, né, delegar aos funcionários de cada departamento fazer o seu. Então, eu vou conversar com ele hoje para a gente mandar um e-mail em nome da CG solicitando que os funcionários, cada um faça dos alunos do seu departamento, né? Isso é uma medida para resolver esse problema, né? Com relação aos demais, a gente, como o professor Reinaldo falou, a gente está vendo o que a gente vai fazer para melhorar essa situação. Eu tenho algumas sugestões e a gente está vendo o que a gente pode fazer. É isso. O professor Reinaldo acho que já falou algumas coisas que eu falei, ele já falou, mas, de fato, está difícil, assim, de a gente equacionar a demanda com o número de pessoas trabalhando na sessão. Eu volto a repetir, é um problema, assim, crônico hoje, né? Então, sendo crônico, quer dizer, nós vamos ter que conviver com ele durante algum tempo e vamos ter que nos adaptar para, enfim, minimamente conseguir tocar os pontos principais aí do fluxo de coisas de trabalho da escola, né? Só assim, você falou da transferência interna, assim, mas as inscrições já foram feitas, a gente não vai atrasar, tá, esse procedimento, assim, a gente vai tratar disso nesses dias, né, eu conversei com a Renata, então, assim, não está atrasado, a gente vai conseguir divulgar antes do início, antes da matrícula, né, no final da matrícula, tá, isso a gente vai garantir. Então, agradeço a resposta dos dois. Ok. Próximo inscrito é o Newton. Por favor, Newton. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar pedindo novamente para os departamentos que não indicados os servidores para fazer o treinamento de brigada, que, por favor, indique hoje ou mais tardar até amanhã antes do almoço. Tá? Porque o RH precisa desses nomes para verificar o ASO do servidor antes para ele poder fazer o treinamento. E muitos servidores saem de férias em julho, então ele tem que fazer isso o mais rápido possível. Então solicito, por favor, que envie hoje, o mais tardar amanhã antes do almoço, esses indicados.
E se puderem incentivar, indicar mais pessoas, porque do departamento que indicaram, só um aumentou o número, a grande maioria diminuiu o número dos servidores. E a gente já era pouco, a gente por enquanto vai ter menos ainda. Agora eu vou entrar no assunto meio espinhoso, que é uma coisa que eu acho que essa escola precisa mudar a cultura dessa escola. O que ocorre na civil é uma coisa que atinge, muito grave, que atinge o principal patrimônio dessa universidade, dessa escola, que é a credibilidade dela. A sociedade, ela investe bilhões nessa universidade, acreditando que essa comunidade está trabalhando para resolver os problemas da sociedade, para melhorar a vida da sociedade. Quando, principalmente essa escola de engenharia, tem problemas como na civil, a gente deixa os nossos prédios chegar a um ponto em que põe em risco a segurança, porque esse problema ele já vinha há muito tempo e a gente não consegue consertar. Nós temos todos os prédios, a gente tem problemas de manutenção, que são coisas que eles nunca acontecem do dia para a noite, eles vão se agravando ao longo dos anos e parece que a gente espera chegar ao nível insustentável para tomar uma atitude. E para a sociedade, se a gente não consegue cuidar do nosso próprio prédio, da nossa própria casa, que credibilidade, que confiança eles vão ter em continuar investindo nessa escola, dando dinheiro nessa escola, se a gente não consegue cuidar da nossa casa. Então, a gente precisa mudar a cultura. Acho que todas as pessoas da comunidade, professor, funcionário, aluno, tem que ser um fiscal do seu local. Se você vê um problema, por menor que seja, procure o responsável e informe o que está acontecendo, para que não chegue ao ponto do que aconteceu na civil. Porque é o tipo de coisa que, se for resolvido no começo, custa barato e não põe em risco a segurança das pessoas. Se for postergando e deixando, vai chegar um ponto que, fora a credibilidade da escola, de não conseguir conservar a sua casa, coloca em risco a segurança das pessoas que estão aqui. Então, eu peço a todos que mudem essa postura ao seu ambiente. Então, olhem sempre o seu ambiente e vejam as coisas e já aponte logo no começo. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Newton. Esse é um outro problema que eu chamaria de crônico da universidade, né, de não fazer bem ao longo do tempo a manutenção preventiva dos edifícios, dos espaços. Isso tem uma série de causas, não sei se cabe discutir aqui, mas, por exemplo, no momento não é falta de recursos, né? Mas a dificuldade de gastar esses recursos de acordo com a legislação, o que a legislação permite. Ou seja, eu tenho dinheiro, mas para fazer a coisa eu preciso fazer uma licitação, eu preciso fazer antes da licitação um pré-projeto. Então, tem todo um aparato legal que engessa um pouco, e acho que esse é parte do problema. Agora, a outra parte que o Newton toca, que é o fato das pessoas no dia a dia, que quando percebem problemas, comuniquem e tudo mais, para que esse problema não se agrave, não se torne mais de longo prazo. Acho que isso é muito importante. Acho que concordo plenamente que tem que ser tomado esse cuidado, ou seja, não esperar que um terceiro tome conta de algo que é de todos nós, né? Então, acho que é isso. Obrigado, Nilton. Dario? Eu acho que o Seabra estava na minha frente, não? Não sei, na hora ele está aqui você primeiro. Então, vamos lá. Muito boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, comunicar que nós continuamos com o processo de doação de computadores aos alunos. Desculpem que eu estou com a minha câmera não está operando normalmente, então eu estou
só na voz. Continuamos com a doação dos computadores aos alunos que precisam, não só aqueles que estão sob o guarda-chuva do Retribua, mas temos também conseguido, aí, felizmente, atender outras demandas. Temos máquinas disponíveis, continuamos recebendo doações também de diversos colegas politécnicos que estão no mercado e que se sensibilizam aí pela nossa causa, né? Pela nossa, não, né? A causa de todos os alunos da escola. Isso tem sido muito positivo e eu acho importante sempre que ocorre a gente mencionar aqui para os demais colegas. A principal colocação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: nós temos sido, na IP, muito solicitados a indicação por causa do nosso contato com a escola, evidente, né, a solicitação de indicação de estagiários. Felizmente, aparentemente que está havendo um aquecimento aí de mercado, né? Então tem muita gente que tem nos ligado. Dario, ou manda por e-mail lá para as secretárias, nós precisamos de estagiários, etc, etc. Eu sei que existem questões aí de ordem legal que estão em discussão, inclusive, né? Por causa das limitações que estão colocadas para fazer a execução dos estágios. Mas a minha primeira dificuldade, talvez seja grande, não só minha, que até tem um pouco mais de acesso à escola, mas provavelmente de todos os egressos que não têm o acesso que eu tenho, é como que a gente faz para anunciar que tem estágio. Como que a gente organiza essa porta de entrada do estágio? Eu sei que existe um sistema para isso, eu sei que existem publicações formais, parece que a Glória é quem cuida desse assunto, não é isso? Parece que existe uma publicação como se fosse um painel de oferta de estágios. Eu não sei o quanto de eficaz, obviamente eu não participo do cotidiano dessa atividade, mas o que eu sei é que há uma dificuldade muito grande do público externo acessar esse público interno para obter, enfim, um retorno das suas demandas, né? Então, eu não estou aqui propondo solução de nada, obviamente eu estou só para mostrar que existe uma questão que talvez requeresse, eu não sei se existem pessoas voltadas com essa preocupação dentro da estrutura aqui da escola, particularmente, né, alguma comissão, coisa assim, mas eu entendo que é uma carência importante que a gente precisaria, no meu entendimento, pelo menos, que a gente precisaria dar conta. Eu tenho o paralelo de outras escolas, né? Eu tenho contato com outras associações de egressos de outras escolas, talvez por serem menores, né? Escolas de menor quantidade de pessoas, menos departamentos, etc. Pode ser que as coisas sejam mais fáceis, né? Talvez a centralização seja mais fácil, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu queria sugerir, viu, Ronaldo, que a gente olhasse esse assunto de uma maneira um pouquinho diferente, talvez, do que a gente está olhando agora. Porque, e aí o lado ruim da moeda é que o retorno que a gente tem dos nossos colegas, né, das empresas que nos procuram, é de que é tudo muito difícil, que não consegue, que não dá, que não tem retorno e coisas do tipo. Isso é muito ruim, né? Da mesma maneira que o Newton coloca aí uma certa ansiedade não atendida também, né, como exemplo, eu acho que também a gente, de uma certa maneira, não demonstra algumas aptidões que a gente deveria demonstrar. Então, eu gostaria de deixar esse assunto em pauta, né, para que possa ser avaliado posteriormente por quem deva ser avaliado, e, obviamente, nós nos colocamos na IP à inteira disposição da escola, como sempre temos feito, para analisar essa questão conjuntamente e, se for o caso, até pensar numa solução conjunta. Tá? Nós temos essa predisposição porque a gente quer, não só, como vocês todos sabem, valorizar o egresso, mas também, e por decorrência, valorizar a nossa própria escola. Né? Então, ficamos à disposição. Basicamente é isso, Reinaldo. Obrigado, Dario. Acho que se toca num ponto importante. Os cursos quadrimestrais, eles têm uma estrutura já para receber essas ofertas de estágio e tentar alocar alunos, né, a esses estágios. Nos cursos semestrais, realmente, isso se concentra na administração central, o setor que hoje a Glória está à frente, e realmente é uma quantidade enorme de trabalho que ela tem, e mesmo quando assinava, e assino ainda, né, felizmente agora eletronicamente,
Você imagina, cada contrato de estágio de um aluno tem que ser assinado pela diretoria, né? Então, tem toda uma quantidade de trabalho burocrático ali para checar, enfim, atendimento a condições legais, a condições trabalhistas, a condições acadêmicas, né, que o seu aluno atende ou não, a condição para poder fazer o estágio e tudo mais. Mas eu vejo que esse nosso setor já percebeu as dificuldades e a própria Glória, queria até parabenizar aquele público, mandou um projeto no edital dos Amigos da Poli para, enfim, criar condições melhores para que esse fluxo seja melhor atendido, né, pela escola de questão de estágios, né. Foi um dos projetos, inclusive, bastante bem avaliados lá nos Amigos da Poli. Espero que ela, enfim, receba os recursos para poder implementar a proposição que ela fez. Mas você toca num ponto importante. Acho que a gente tem que continuar mexendo nisso e, sem dúvida, acho que em algum momento a gente vai pedir sua ajuda também para estabelecer aí um fluxo melhor para esse tipo de coisa, né? Quando essas demandas aparecem, tem um lugar para colocar e tem um lugar onde os alunos possam acessar e eventualmente se interessar. O que às vezes ocorre é que também, como você comentou, né, como já aumentou um pouco as demandas, né, no mercado e tudo mais, pode acontecer, já aconteceu isso também lá eu acompanho muito no curso quadrimestral lá da Química, né, onde eu faço parte. Às vezes acontece de ter mais oferta do que demanda, né, porque os alunos já conseguiram estágio em outras empresas e tudo mais, e aí a gente fica sem aluno que esteja sem estágio para eventualmente atender essas demandas. Isso pode acontecer, enfim, em função das condições temporais aí, tá? Mas acho que a tua sugestão é bem-vinda e a gente vai trabalhar nisso. Posso só complementar um pouco nesse ponto? Acho que, assim, um pouco de acordo com o que o professor Reinaldo disse, eu acho que é importante que a gente tenha a sessão de estágios voltada para as demandas internas da Poli, essencialmente nesse momento que a gente está com uma falta de funcionário. O prazo de estágios ali para você enviar o seu contrato aumentou de 10 dias úteis para 15 dias úteis e está um prazo assim que muito aluno vê como quase real para você conseguir fazer um estágio. Então, nesse momento, é essencial que a sessão esteja totalmente voltada para as demandas internas, até porque divulgação de estágio, isso muito professor faz de maneira até mais orgânica, por conhecer a empresa que está sendo apresentada ali, e tem diversas iniciativas estudantis para isso, né? A gente tem nos grupos do Grêmio, sei lá, 750 membros, todo o centro acadêmico promove semana acadêmica, que também vai trazer empresas que com certeza vão ter vagas de estágio, e aí pelo menos tem um filtro, né, sobre que empresa está apresentando. Então, é legal que a gente consiga, nesse momento, especialmente, ter a sessão para a gente, né, atendendo as demandas da Poli já. Reinaldo, me dá licença só de completar com uma informação que eu acho que ela é relevante, tá? Vocês sabem muito bem que nós ficamos num processo contínuo de captação de recursos para atendimento aos bolsistas, que são atendidos lá pelo Poli Retribua. E muitas das nossas argumentações se fundamentam exatamente na retribuição, né, no retorno, etc., né? E muitas empresas a gente já percebeu que, logicamente, que a gente sabe que isso não é muito adequado, né, mas que gostariam de ter algum tipo de privilégio ao fazerem as suas contribuições ou retribuições para a escola, né? E uma das primeiras que o pessoal fala, mas a gente vai ter a possibilidade de divulgar estágios, né?
Então, não que isso seja uma moeda de troca, evidentemente, até porque não pode ser assim por uma questão absolutamente ética, né? Mas eu acho que esse é um fator, é um ponto, é uma situação real, isso acontece. Se a gente, obviamente, trata de uma maneira ou de outra, é uma questão interna nossa, mas que isso é uma questão real, e às vezes isso nos limita também. Então, existe também uma expectativa, e veja, no final fica tudo num bolo só, né? Porque a empresa pode vir a contribuir, mas não se sente prestigiada, entre aspas, né? Em algum tipo de atendimento, e acaba, evidentemente, prejudicando uma outra pessoa, uma outra a iniciativa que não tem conexão direta com o estágio. Eu só queria deixar isso como também uma informação para que vocês ponderem de como proceder, enfim, de como levar à frente essa questão. Muito obrigado. Obrigado, Dario. O próximo inscrito é o Seabra. Por favor, Seabra. Boas tardes. Espero que esteja se recuperando aí, Reinaldo. Difícil, né? Mas, bom, eu, na verdade, eu queria comentar 3 tópicos. O primeiro é que vocês sabem que na sexta-feira passada teve um workshop de educação que foi liderado aqui na Poli pelo Fernando Curocal, meu vice, né? Esse workshop de educação, ele foi conjunto entre as 3 escolas de engenharia, ESC, EEL e a Poli, né? Ele teve mais ou menos 85 professores participantes, foram criados grupos, e o objetivo desse primeiro workshop era justamente discutir as diretrizes curriculares nacionais de engenharia, né, como implementá-las, porque nós já sabemos um pouco como é que é, o que é, mas na hora de pôr a mão na massa, às vezes a gente fica um pouco receoso. Então, a gente trouxe alguns especialistas para poder falar disso, isso inclusive está gravado, o pessoal já está divulgando, né? Hoje eu vi que eles já tinham disponibilizado os links e assim por diante, mas o que eu gostaria de dizer é que a gente tem que ter consciência de que a gente tem mais ou menos 1 ano para fazer isso, é um esforço conjunto, não é um esforço de alguns professores, é um esforço conjunto, é uma transformação nos currículos de uma maneira geral, falando aquela coisa que todo mundo sabe, né? O currículo não vai ser mais por grade horária, vai ser por competências. Se isso abrir uma interrogação na cabeça de alguém, acho que está na hora de a gente começar a prestar um pouco mais de atenção, porque daqui a 1 ano a gente vai estar mergulhado num currículo que é por competências, não é de grade horária. Então é bom a gente entender bem o que está acontecendo. Essa iniciativa do Fernando foi justamente para mobilizar objetivamente membros da escola. A Química já está fazendo isso por conta do projeto do PMG, a Produção e a Elétrica também já estão fazendo isso um pouco, mas tem que ser um movimento da escola como um todo, né? A gente já tem fundamentos e bases para isso, mas tem que haver uma mobilização. Assim, o que eu acho que seria muito importante é que todos os departamentos, principalmente os colegiados nos departamentos, por exemplo, os conselhos de departamento, eles se imbuíssem também de estimular seus docentes a participarem dessa não só discussão, mas dessa implementação, porque é muito trabalho pela frente, né? Então, acho que a primeira mensagem é essa. O Fernando está se reunindo com o pessoal de São Carlos da EEL, porque o nosso objetivo é fazer uma coisa mais harmoniosa entre as escolas. Existem várias iniciativas nesse sentido. Mesmo revalidação de diploma, a gente vai fazer de uma maneira harmoniosa agora, não é uma coisa que a Poli faz de um jeito, a ESC faz de outro. Tem as suas especificidades, mas ela vai ter uma tônica única. Essa é a nossa ideia e já está em implementação isso. Mas é importante que os departamentos mobilizem todos os professores, aqueles principalmente que colocam nos seus planos acadêmicos individuais que esse é um das vertentes importantes da sua vida profissional dentro da escola politécnica. Então, eles têm que participar, porque não participar disso significa não olhar para o futuro, né? E eu acho que nenhum docente da Poli não quer olhar para o futuro, todos querem, né? Todos têm em mente sempre o futuro. Então, acho que esse é um primeiro ponto, e o Fernando vai se reunir com esse pessoal e vai estabelecer uma agenda clara, que vai ser uma agenda conjunta, e é uma agenda onde eu peço que todos os departamentos e os docentes interessados, eles participem efetivamente. Tá? Esse era o primeiro comentário. O segundo vai um pouco em função, o segundo e o terceiro em função das falas anteriores.
Letícia, você tem toda a razão. Eu, do meu ponto de vista, assim, de quem tem ouvido tantos estudantes, como também contribuído na medida do possível com o trabalho da Márcia, com o trabalho da... vou falar o nome dos coordenadores, né, das coordenadoras. O trabalho da Márcia, o trabalho da Renata, o trabalho da Glória. Eu concordo plenamente com você, é uma situação bastante difícil. A escola, ela tem que viver com o que ela tem, com certeza, né? E eu não tenho dúvida que está todo mundo procurando melhorar, isso eu também não tenho dúvidas, né? Mas eu queria alertar uma coisa que é muito importante, Letícia, que eu acho que tem que conscientizar os alunos também. Vou dar um exemplo. Hoje um aluno não mandou estágio pelo e-estágios, ele mandou pelo e-mail do serviço de graduação. A confusão que isso gera, porque aí o aluno toma as dores e diz, não, mas eu já enviei, né? Vocês têm que resolver. Isso não ajuda o fluxo desse trabalho. E também deixar o aluno sem resposta é horrível. Eu acho que vocês não gostam disso também. Um outro exemplo é que a gente estabelece prazos. Por exemplo, a gente acabou de estabelecer os prazos para quem está em artigo. Se um aluno de artigo ele não faz no prazo, pelo menos isso gera 3 ou 4 reuniões para a gente encontrar um caminho mais adequado para esse aluno, não para ferir esse aluno ou coisa assim. Ou seja, isso dá muito trabalho. E a gente não vai fazer mais isso. Como disse o professor Reinaldo, a gente vai ter uma otimização de recursos. Não entregou no prazo, não entregou. A gente está divulgando, vai divulgar de todas as formas possíveis, oficialmente, todo mundo é comunicado, mas a gente não tem perna para ficar cuidando desses casos, que estão fora de prazo, que seguem outras linhas de pensamento que não é aquela que foi estabelecida pela escola. Então, eu acho que tem que ter uma conscientização dos alunos também, que muito do trabalho acaba sendo gerado até por essas situações, infelizmente. Né? Não é a maioria, mas é como eu falei, às vezes 1 ou 2 casos gera uma confusão generalizada em termos de atendimento. Né? Então, e também parabenizar, eu acho que o Arthur ele colocou uma coisa importante, né? Existem a Poli, somos todos nós, a Poli também é a EP, no meu ponto de vista, também é o Fundo Patrimonial, também é o Grêmio, a Poli somos todos nós. Existem vários canais de comunicação. Eu só gostaria de... então, acho que isso foi uma colocação bem interessante do Arthur. E, por fim, falar um pouco também do que o Dário falou. Dário, eu coloquei no chat o link para fazer divulgação de vaga de estágio. Acho que o primeiro trabalho que poderia ser feito em conjunto com a EP é a gente dar uma olhada para esse link e falar de que forma a gente pode melhorar esse link, porque ele está lá, né? Ele está no site da Poli, de que forma que a gente pode melhorar isso com as empresas. Outra coisa também é o que foi levantado, que eu acho que ao longo aí, é que o número de estágios ele cresceu muito. Realmente, eu acho que a gente tem uma demanda por estágio impressionante, né? Quando comecei, eu lembro que estava lá em 1.400, mais ou menos. Depois foi para 1.600. Agora está em 2.100 por ano. 2.100 contratos assinados. Então, contrato assinado é contrato que passou por todo o procedimento jurídico que qualquer instituição pública tem que fazer, que é muito diferente de uma instituição privada, muito diferente. Tanto é que, por exemplo, hoje, a gente teve que votar na congregação 3 formulários de reemissão de diploma. Eu pergunto se uma escola particular tem que fazer isso. Não tem. Então, a gente tem um processo que é extremamente complexo e não adianta. O que o serviço de estágios faz, de fato, é obedecer à lei. Isso é que é o problema. Se ele não obedecesse à lei, seria muito mais fácil. Mas a gente tem que obedecer, não pode ter data errada, não pode isso, não pode aquilo, sempre consultando a Procuradoria Jurídica. Então, geral. Então, são processos que a gente, com certeza, tem que otimizar. Mas eu acho que o primeiro passo é isso que eu acabei de comentar, talvez usar o próprio link, Dário, para a gente pensar de que forma que isso pode ficar mais claro. Só para terminar, desculpa eu estar falando muito, na mesma toada, logo no começo da minha gestão, claro que veio logo a pandemia e tudo, né? Mas a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos botar o estágio em ordem, como disse o Arthur, vamos olhar para as coisas internas e, em seguida, a gente vai fazer uma aproximação com as empresas para facilitar o trabalho de divulgação e também de conscientização das empresas sobre todo o processo que passa dentro da Poli.
Só que deu perna para isso? Não deu perna, né? Bom, em parte por causa da pandemia, mas não deu perna, né? Então é difícil. Realmente é uma situação bastante complicada, complexa, né? Que a gente tem que lidar. E todo mundo junto, acho que a gente consegue fazer alguma coisa melhor. Obrigado, Reinaldo. Estamos à disposição para colaborar, viu, Seabra? Abraço, Dário. Márcia? Então, parte do que eu ia falar, o professor Seabra já falou, mas assim, nós estamos divulgando as ofertas de estágio na página da Poli. Então, ficou nesses últimos 15, 20 dias, a gente teve problemas, os mesmos problemas que nós tivemos na sessão de alunos, funcionários de licença médica, FES, então a gente está nós ficamos um tempo sem divulgar essas vagas, mas eu até conversei com a Glória, hoje, né, melhorou um pouco, a Glória está cuidando disso nesse momento, para ver se consegue pôr em dia a divulgação das vagas, né, por conta disso que eu acho também que as empresas reclamam porque demora a publicar, então demora que a empresa seja procurada. E um outro fator que acho que alguém já colocou é que, assim, às vezes os alunos não se interessam pela vaga e também a gente não tem como, né, nós não temos o que fazer. Mas nós estamos divulgando e agora na página, o formulário está na página da Poli. Ensino, vai lá, estágio, aparece as vagas que estão sendo oferecidas no momento. É isso. Obrigado, Márcia. Aquiles? Boa tarde a todos. Eu queria falar sobre esse assunto também. Eu vou dar um exemplo. Eu fui procurado por um ex-aluno nosso aí que tem uma empresa, e ele está oferecendo uma vaga para engenheiros, né? Aí eu fui lá na EP, liguei na EP perguntando sobre uma bolsa. Tinha lá uma bolsa de estágios, alguma coisa assim, de empregos, desculpe, antigamente na EP, e não existe mais, pelo que eu entendi. Isso é mais para o egresso que já está com experiência, né? Talvez, né, outras escolas de engenharia, além de um serviço de estágios, eles têm um setor de estágios e empregos, né, para os recém-formados. Eu não sei se é um exagero a escola fazer esse tipo de ação, mas outras escolas fazem, né? Então, talvez junto com a EP, né, para recriar essa bolsa de empregos aí, acho que é interessante, né? É um serviço. A gente recebe muita demanda para contratar engenheiros formados também, não é só estágio, né? E às vezes engenheiros com experiência também. Aí é um papel mais talvez da EP fazer isso, talvez, né? Então eu queria deixar como sugestão aí um trabalho conjunto da EP com a escola, de criar uma área de empregabilidade, né, para os recém-formados e para os egressos que têm mais tempo aí. É uma ideia aí para talvez ser implementada. Ok. Obrigado, Aquiles. Danil? Então, até respondendo um pouco para o Aquiles, né? E também a gente vai acabar entrando num outro ponto que é importante para a gente, né? Nos últimos 3 anos, 3 ou 4 anos, acho 3 anos, nós deixamos de receber a listagem dos egressos, ou dos formandos. Nós deixamos de receber. Nós tínhamos como prática receber, era uma prática, nós recebermos a listagem dos formandos. Esse é um assunto que eu já até conversei com a Márcia algumas vezes, né? Por uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, me parece que há uma limitação, poderia haver uma limitação, eu ainda tenho uma interpretação pessoal a respeito, de que talvez isso não fosse aplicável, mas enfim. O que a gente vê hoje, e eu volto a dizer, eu tenho contato com muitas associações de egressos de outras escolas, não só de engenharia, e as escolas fazem questão de publicar
quem são os seus egressos. Logicamente que os dados de caráter pessoal têm que ficar mesmo restritos, muito embora, e aqui entre nós todos nós sabemos que hoje ninguém tem mais dado pessoal nenhum escondido, né? É só querer fuçar um pouquinho que acha. Mas, enfim, não é nesse ponto que eu quero me ater. É que a gente precisaria, pelo menos, ter as pessoas, que seja o meio que for, para a gente poder ter contato. Porque hoje, e acredito que não é só da nossa parte, provavelmente os nossos amigos lá, amigos da Poli, também devem ter essa mesma dificuldade, a gente tem que ficar num processo de garimpo. E isso daí não é produtivo, né? Obviamente. Nós não temos acesso mais às listas, já tivemos, não temos mais. Então, a nossa conexão hoje com os nossos egressos, ela é feita de uma maneira torta. Eu posso garantir para vocês, e falo isso lamentando, ela é feita de uma maneira torta, por meios que não são propriamente sistemáticos, né? É tudo na base do esforço. Não precisaria ser assim, né? Vocês certamente têm experiência das escolas, principalmente do exterior, em que a própria escola divulga quem são as pessoas, né? Então tem o livro do ano, que tem todo mundo lá, está todo mundo presente. Nós não temos mais essa informação. Eu gostaria muito, Reinaldo e demais, né, que a gente levasse em conta a possibilidade de ter a informação mínima, não precisa ter o CPF, nem nada disso, mas a informação mínima para que nos permitisse, ao menos, ter contato com essas pessoas, né? No mínimo, ter contato. Se a pessoa quer fazer parte de uma comunidade e aí eu vou de encontro ao que já se falou aí, nós somos uma comunidade, gente, né? A escola faz parte da comunidade, obviamente, que é a alma mater, como os egressos, como os funcionários, como os professores, como os alunos, como tudo. Nós somos tudo eu entendo assim, não sei se eu sou muito otimista em pensar assim, mas nós somos uma coisa só, de verdade, né? Sempre pensei assim e continuo pensando assim. Então, eu acho que a gente tinha que tratar um pouco melhor essa questão, essa é a minha opinião, né? E, obviamente, que a gente passa aí por alguns impedimentos de ordem legal, que eu não vou nem entrar no mérito, se são cabíveis ou não. Mas eu não quero ser extenso no que eu queria falar, já deixei o meu recado aí. Obrigado, Jorge. Márcio? Então, professor, Dario, a gente fez uma consulta APG alguns anos atrás e a resposta foi que nós não podíamos divulgar essa lista, e aí até a sugestão foi de que se usasse a Alumni, né, como meio de se comunicar com os egressos, ou assim, de que mandasse a informação para nós e nós mandaríamos para o aluno. Eu tenho essa resposta, não sei onde está guardada, tem no arquivo, mas por isso que a gente deixou de divulgar essa lista de nomes para vocês. Márcia, hoje eu recebi, estou falando hoje, dia da reunião aqui, quinta-feira, eu recebi da Alumni USP uma solicitação para fornecer dados de 2 egressos. É um absurdo isso, mas duas pessoas que são de proeminência aí no mercado. Vocês têm o contato dessas pessoas para a gente poder fazer um contato? Enfim, um outro desdobramento aí. Para vocês verem, quer dizer, a gente está parecendo um cachorro correndo atrás do rabo. Eu tenho essa resposta, vou mandar para vocês novamente. É bem antigo, uns 4 anos que a gente fez essa consulta. Eu honestamente, e agora também sem querer esticar a conversa, eu acho que a gente precisaria reanalisar essa situação, tá? Talvez até sujeitar aqui a própria congregação. Obrigado. Fernando, Giuseppe. Olá, eu quero responder em nome do Alumni, eu sou vice-coordenador do Alumni para falar. A gente pode reunir isso, daí nós vamos ter uma reunião quando você quiser, Dário. Isso está bem claro para nós hoje como deve ser feito, o papel de vocês, o nosso papel. Isso foi redefinido, antigamente podia se fazer o que se quisesse. Hoje a gente não pode, nem nós, nem vocês, nem a escola, pode fornecer esses dados compartilhadamente. O que a gente pediu para você e que a gente pode fazer para você, que é o mecanismo que eu vou explicar para todos vocês. O que a gente faz no Alumni, a gente nunca dá essa lista de contatos, seja lá o que o dado que a gente tem, a gente dá até o e-mail somente para o diretor da escola. E o diretor da escola passa a ser o fiel depositário dessas informações e ele tem que cuidar para que essas informações sejam cuidadas conforme a lei, certo? O que a gente sempre pode fazer, e a escola também pode fazer, e eu como representante do Alumni na USP e na escola, é a gente mandar uma mensagem para essa lista que o diretor recebe, uma vez que só ele pode solicitar e só ele pode dispor, comunicando as demandas das associações.
É isso como se faz. Ou seja, quando eu escrevo para todos os formandos de determinado ano que a IP, a Amigos da Poli ou qualquer outra instituição está querendo entrar em contato com ele, a gente dá o direito dele de entrar e de saber da informação. É assim que vai ser o mundo daqui para frente, se a gente gosta ou não. A gente também foi muito tolhido de como entrar em contato com as pessoas. Mas eu posso me dispor com a Poli, isso já está sendo feito em outras escolas. O diretor solicita, o seletor forma uma comissão alumni local e a gente comunica. Pode ser com a frequência que a gente acha em termos de bom senso. Toda semana vai ser ruim, todo mês a gente pode fazer. Né, de mandar por exemplo, para todos essa lista, não só para os formandos. Os formandos a escola tem também, e é um jeito de se comportar. Isso a gente faz na Poli, na Serrende há muito tempo. Quando eu recebo oferta de emprego, eu digo para os formandos, ele fala assim, me manda um e-mail e eu mando para os formandos, olha, existe essa empresa interessada em tal empregado, em tal estagiário. Se você tiver interessado, entre em contato com eles. Eu não revelei o e-mail, nenhuma informação para ninguém, e ele foi comunicado. É um pouquinho mais trabalhoso, eu concordo nesse sentido, Dário, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas não fomos nós que escolhemos. A lei está assim agora e a gente está tentando achar soluções para esse ponto. Mas estou à disposição do professor Reinaldo, do professor do Dário, para a gente conversar e articular de tal maneira que isso não exista. O que a gente pede é que vocês, por exemplo, divulguem na sua base de dados, que provavelmente é muito maior do que nós temos de politécnicos no Alumni. Nós temos cerca de 3 mil politécnicos na Alumni que a gente tem acesso a eles, vocês devem ter uma base muito maior, comunicando a existência do Alumni. Nós fazemos o contrário também, não tem problema nenhum. Isso a gente faz com a FEA, a gente faz com São Carlos, a gente faz com a IASH, a gente faz com outras escolas. Só quero me colocar à disposição e a gente pode depois conversar a respeito, porque realmente a gente tem que saber se girar nesse novo ambiente que foi criado, certo, professor Reinaldo? Foi um ambiente que é novo, realmente. Nós lá no Alumni estamos tentando aprender a viver nesse mundo. Imagine que nós só viemos de egresso, queremos dar informação, e a gente fica limitadíssimo de como atuar, tá bom? Então, é só isso que eu queria fazer, esse esclarecimento para a informação. Nós temos aí cerca de 3 mil alunos com informações atualizadas, quer dizer, que são conectáveis, além dos 30 mil cadastrados que nós temos lá dentro, que a gente não sabe onde estão, né, que são formados tempos afora. Só quero dizer, de qualquer maneira, já que essa palavra, que os formandos estão entrando em massa no Alumni. Então, quando o diretor solicita a cada 6 meses, essa lista muda. Essa muda assim, muito grande. Mas os jovens que estão saindo da escola, como sabem que tem um Alumni, eles entram, porque tem que ser uma adesão, não pode ser automático. A PG diz que eu não posso enfiar o cara no Alumni na marra. Ele está cadastrado, mas eu não tenho o dado dele. Eu não tenho o e-mail dele, porque se eu não tiver o e-mail, eu não tenho nada deles, concorda? É só isso que eu gostaria de esclarecer. Obrigado, professor. Obrigado, Fernando. Acho que as sugestões que você dá são muito importantes aí. Acho que pode ser o caminho para a gente tentar escapar dessas dificuldades que a gente tem com esse tipo de comunicação aí. Eu sempre falo nas cerimônias de colação de grau, eu sempre falo do Alumni, acho que é importantíssimo a gente ter esse contato com os alunos, os ex-alunos, né? E realmente é uma dificuldade essa questão da lei de proteção dos dados, é uma dificuldade para que essa comunicação flua de uma maneira mais adequada, né? Mas eu acho que a gente pode, mais à frente, discutir isso mesmo, e agradeço muito as tuas sugestões aí, Fernando. Sem dúvida, a gente vai precisar da tua ajuda para encaminhar melhor isso. Breno? Opa, boa tarde a todos. Permitam-me, na verdade, voltar para um tema que a gente já tinha abordado em algumas congregações passadas, e acho que ele é bem recorrente, né, muito novo, que é a do Intel, né, que a gente já tinha falado algumas vezes, já tínhamos abordado esse tema, né, em algumas ocasiões. Eu acho que muitas falas foram feitas e, enfim, muitas pessoas realmente se manifestaram sobre aqui na congregação, mas os estudantes, a partir dessas falas, né, enfim, o corpo discente, resolveu se organizar para entender um pouco melhor como que
está se dando essa relação, né, do Intel com o entorno, o que é o Intel, o que ele representa, porque uma coisa que ficou muito clara, eu acho que para todo mundo, principalmente eu acho que para os estudantes, né, é que havia uma grande falta de transparência sobre tudo que o Intel envolvia, né? A gente pergunta para muitos estudantes, até para alguns professores, o que ele é, o que eles acham sobre o Intel, sobre o que ele representa, e a gente não tinha respostas, né? Muitas pessoas não sabiam o que acontecia, muitas pessoas não têm ideia dos trâmites legais, enfim. E nos últimos meses a gente foi atrás dessas informações, principalmente para descobrir um pouco melhor, né, dessas relações do Intel e o que né, ele representa. E, tipo, eu acho que a nossa pauta maior é justamente a transparência, né? Como que o Intel se deu, como que ele poderia ter sido colocado lá. Enfim, nesse processo todo, eu acho que vale salientar 3 ações que os estudantes fizeram, que acho que realmente tentaram esclarecer um pouco essa questão e também trouxe um pouco esse debate um pouco melhor para o corpo estudantil da Poli. O primeiro é que a gente, além de pesquisar, enfim, fuçar um pouco os contratos, ver toda essa parte legal, a gente conseguiu uma reunião com a professora Lied, né, que está agora lá no IPT, para esclarecer algumas dúvidas que a gente tinha sobre o Intel, né, que o IPT tem uma relação com o Intel, pelo Intel estar no espaço do IPT, e acho que, assim, foi uma reunião importante que a gente teve com ela, só que nem todas as nossas dúvidas foram esclarecidas, né, principalmente o fato da portaria do Intel estar voltada para a USP, né, para a Poli. Então, depois disso, né, a gente reuniu todas as informações que a gente tinha e a gente achou que era nossa obrigação, e é nossa obrigação levar essas informações para os estudantes. No mês, acho que em abril, foi no final de abril, a gente organizou uma reunião, enfim, quase como se fosse uma assembleia ali no vão do biênio, para levar todas as informações para os estudantes e também ser um espaço ali de debate sobre o que o Intel o que a gente acha contra ele, se a gente é ou não a favor do portão tá dentro da USP, enfim, levantar todas essas problemáticas para que todo esse assunto chegue de fato aos estudantes e às pessoas da Poli, né? E logo em seguida, os estudantes em si, a gente decidiu fazer um ato, enfim, na frente do Intel, pacífico, né, para mostrar nossa indignação com o portão do Intel tá dentro da USP e também demandando mais transparência, que é o mais importante nessa questão. A gente não consegue ter uma opinião muito bem formada sobre o que é o Intel, o que ele representa para a Poli e para a universidade pública, enfim, né, da localidade dele ali naquele espaço, e também para o IPT, né, que, enfim, é algo público também, e aí a gente demandou realmente essa transparência e trouxe a público as nossas demandas. Só para finalizar minha fala também, a gente tem informação de que, além do Intel, naquele espaço do IPT, existem iniciativas para que outras faculdades sejam feitas, né? Tem um plano ali para inserir outra faculdade que tem a ver com energia, né? Ainda não saiu muito do papel, segundo a professora Lied, mas, enfim, outras instituições como o Intel tendem a surgir nos próximos anos e é de suma importância que a gente consiga ter o maior nível de transparência possível nesses aspectos para formar a nossa opinião e agir como escola politécnica. Obrigado, Breno. Eu não sabia dessas iniciativas, Breno. Depois, se você quiser, pode conversar um pouco melhor, me passar um pouco mais de informações sobre os resultados dessas reuniões e dessas. Acho que pode ser útil para a gente, enfim, institucionalmente, ter aí uma informação mais ampla e uma posição mais clara sobre isso. Como eu falei desde o início, quando a gente soube do Intel, ele podia ser encarado como uma ameaça ou como uma oportunidade, né? Então, a gente tem que analisar isso sempre com muita calma, com muita clareza, e acho que quanto mais informação a gente tem, melhor, né? Eu também tive a oportunidade de visitar o Intel, eu, o professor Nabeta, fomos convidados pela professora Lied, tivemos a oportunidade de visitar, e, enfim, é uma escola diferente, é um outro porte a Poli enfim, quantas vezes? 10, 20 vezes maior do que o Intel. Então, é outro tipo de estrutura. Claro que a gente pode
ter alguma sinergia, pode aprender alguma coisa, pode ensinar alguma coisa, né? Mas é uma estrutura diferente, realmente é uma estrutura diferente, e a gente precisa olhar, enfim, como eu falei, tanto olhar como oportunidade como ameaça, né? Olhar as duas coisas sempre ponderando adequadamente isso. E para ponderar adequadamente, as informações são importantes. Então, por isso que, se você tiver essas informações de maneira mais estruturada, eu gostaria muito de recebê-las ou mesmo fazer uma reunião com você para a gente conversar sobre isso. Tiago? Boa tarde a todos. Só queria complementar um pouco a fala do Breno e dar um enfoque novamente à questão de transparência, que, enfim, ao longo de todo o processo dos estudantes e da procura, foi justamente um foco para a gente e um problema que a gente encontrou, né? De falta de transparência em relação a, seja contrato, ou outras informações especificamente, detalhes, ou tipo, principalmente a questão do porquê está virado para a escola politécnica, de toda essa questão, enfim. É uma coisa que gostaria de aproveitar esse espaço para convidar professores, se tiverem mais informações, ou outras pessoas também tiverem mais informações sobre isso, quiser construir isso junto, compartilhar. Eu acho que é muito importante a gente se unir em volta dessa questão da transparência e de entender porquê, de entender o que o Intel significa e tudo isso. Eu acho que o principal da gente estar utilizando esse espaço também para comunicar é ter essa participação, né? Acho que esse aqui é um ambiente, um espaço em que professores, funcionários e alunos frequentam, que eles estão juntos, e eu acho que esse é um ponto de uma coisa especificamente que nós podemos trabalhar juntos. Querendo ou não, daqui para frente, eu acho que as movimentações como o Intel, como o próprio Breno falou, a Intel não é a única, aparentemente, faculdade que vai se situar nesse espaço do IPT. Então, a gente tentar estudar essa situação e entender como isso pode acabar influenciando daqui para frente, no futuro, todos envolvidos. Era isso. Se me permite também complementar um pouco a fala do Thiago e do Breno, enfatizando essa questão, porque a gente sentiu como Grêmio, SEAS, assim, se unir nessa questão, porque acho que um dever muito grande da gente como entidades representativas é trazer esclarecimento para os alunos, né? Nem nós entendíamos direito como que surgiu, né, toda essa questão, né? A gente chega aqui na Poli pelos circulares e se depara com uma portaria de uma faculdade privada aqui dentro, assim, de frente para o Grêmio, até também, né? E também sobre essa questão alarmante de possíveis novas faculdades agindo, surgindo, quais seriam esses critérios e todas essas questões. Então, a gente sentiu a necessidade de buscar essas questões, como o Breno mesmo disse, a gente fez uma reunião com a Lied, né, para entender essa relação com o IPT, e é muito importante também os professores, todos que estiverem interessados, para a gente conversar e ainda continuar com essa discussão, até porque novas faculdades assim podem surgir, e também para a gente entender esses critérios. Ok, Júlia, Tiago, obrigado aí pelas complementações. Mais algum inscrito? Então, não havendo, a gente pode encerrar a reunião por aqui. Michele, só te consulto, a gente ainda não encerrou o período de votação, né? Ainda não, professor, vai até às 4h. Até às 4h, tá? Eu só tenho aquele item da moção, né, que eventualmente, se o sim não ganhar, a gente precisaria ter uma comissão para eventualmente escrever. Consulto a congregação se a gente pode, na eventualidade de um não naquele item 2, se a gente pode, vocês delegam para a diretoria a formação dessa comissão para escrever essa moção. Tá bom? Acho que fica mais simples. Eu acredito que vai dar sim, mas, enfim, não sei. A gente precisa estar preparado para tudo. Na minha opinião, sim. Tá bom? De acordo. Então é isso, gente. Então, com isso, então, agradeço aí a presença de todos, fazendo voto para que todos estejam bem, e
Desculpe. Então, que todos estejam bem, que a gente retorne à normalidade o mais rápido possível, né? E, como eu falei, eu e o professor Nabeta, imagino que a semana que vem já estamos a diretoria de volta lá atuando presencialmente. E os assuntos estão sendo tocados aí da melhor maneira possível nesse período mais atrapalhado aqui, tá? Então, muito obrigado a todos aí, um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. E melhoras, né, para os dois diretores. Melhora para o senhor, professor, e um abraço Obrigado. a todos e a todas. Uma boa tarde. Boa tarde, um abraço. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau, cuidem-se. Cuide-se, isso é importante. Cuide-se todo mundo. Tchau, boa tarde a todos.